Oi gente, tudo bem? Aqui é o Dave e eu estou muito feliz que você chegou aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero aproveitar esse começo para dizer que você é bem-vindo e te pedir um favor. Quando você começar a assistir esse vídeo, já não esquece de curtir o vídeo, de comentar e mandar para todas as pessoas que você puder. Isso ajuda com que a mensagem vá mais longe e mais pessoas são abençoadas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e é isso. Vamos para a palavra. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 5 diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Bom, essa é a palavra que vai nortear toda a nossa caminhada. Foi a palavra que o Senhor despertou no meu coração e que antes de eu ter a autorização de falar com vocês, me impactou primeiro, me pegou primeiro. Sabe quando uma palavra vem ao encontro e na verdade não é ao, é de encontro, e choca com você, choca com o que você está vivendo, choca com a forma que você está entendendo as coisas. E alguns dias atrás essa foi a palavra que veio em mim. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-se, e volte às primeiras obras. Sabe quando você lê o verso 4, que é um verso antes, a palavra está dizendo o seguinte: olha, eu estou rejeitando, porque vocês perderam o primeiro amor. Perderam. Em outra versão vai dizer: deixaram a caridade, mas na verdade isso é o amor. Deixaram. E eu comecei a tentar refletir, porque às vezes nós pensamos que está tudo bem com a gente, que está tudo bem com a nossa vida com Deus, que está tudo bem, que nós estamos bem. E aí de repente nós enxergamos um cenário que já foi a nossa vida com Deus, e aí a gente tem o paralelo, nós temos a comparação. Eu não sei se você já viveu isso, mas de não usar óculos e um dia, depois de muito tempo, colocar um óculos e ver o quanto você era cego e não sabia. Eu demorei muito tempo para colocar óculos. Eu me lembro que quando eu coloquei a primeira vez eu tinha 18 para 19 anos. E durante muito tempo a minha mãe dizia para mim: filho, vai dar uma olhada no oftalmologista, você está muito cego, você está olhando todas as coisas assim de perto. Eu dizia para ela: não mãe, eu estou vendo muito bem. Mas o dia que eu coloquei o óculos eu falei: oh meu Deus, eu era cego. Eu me lembro que eu estava com um amigo no dia, eu falei: rapaz, eu estou te vendo em Full HD agora. Agora, já parou para pensar se você pudesse ver alguns anos atrás, ou talvez alguns meses atrás, você na presença de Jesus, você em um momento de celebração, você na sua vida diária, se você tivesse esse filme, talvez você sentiria vergonha de como você está agora. Porque o que a Bíblia está falando é: lembra-te de onde caíste. Ele está dizendo, houve uma queda, e na queda você perdeu alguma coisa, você deixou para trás alguma coisa. Meu Deus, todas as quedas que nós temos na vida, alguma coisa acaba ficando para trás. Alguma coisa acontece que parece que de nós é roubado uma parte. Agora, sabe qual é a nossa maior problemática? É porque nós caímos, levantamos e não paramos para perceber aquilo que aquela queda roubou de nós. E a vida é cair. E nós caímos, e nós vamos errando, e a cada erro, a cada queda, nós vamos perdendo coisas que são importantes para a nossa vida, coisas que nos aproximam de Jesus. Para pensar, como era você quando conheceu Jesus? Como era você?
como era a sua vida de oração, como era a sua paixão, como era você, como era a sua reação, como eram as coisas. Já parou para pensar que se você analisar algumas coisas você deixou para trás e você pensa que isso é maturidade? Meu lindo, isso não é maturidade. Deixar de amar não é maturidade. Sabe quando você pensa que tá bom demais? Isso não é maturidade. Alguém vai dizer: ah, eu orava demais, eu era apaixonado demais, eu chorava demais, mas agora eu amadureci. Eu tenho muita saudade de quando eu era mais menino, porque quando eu era mais menino eu era mais ingênuo, e quando eu era mais ingênuo eu adorava Jesus com muito mais facilidade. Sabe, eu tenho saudade do dia que eu comecei a pregar, porque o dia que eu comecei a pregar eu não tinha tanta gente ouvindo, então eu não me preocupava tanto com o que os outros iriam pensar de mim. A preocupação era só a palavra. Lembra-te de onde você caiu. Lembra. Quando você faz essa caminhada de lembrar, quando você começa a tentar entender por que que eu esfriei, por que que eu perdi, por que que de repente eu não sou mais o mesmo. Antes eu chorava, antes eu sentia, antes eu glorificava, antes eu tinha alegria, antes eu tinha prazer nas coisas do Senhor, e agora eu não tenho mais. O que aconteceu? Lembra-te de onde você caiu. Aí a Bíblia vai dizer: e arrependa-se. Sabe o que é isso? Tem erro, tem rotas para reconfigurar. Lembra-te de onde caíste e arrependa-se. E o que eu travei aqui é quando a palavra fala arrepende-se. Você só se arrepende de algo que está errado. Aí você começa a pensar: mas o único que paga um preço quando está longe sou eu não estou afetando ninguém. E é aí que você se engana. A saudade do primeiro amor não é só sua, a saudade do seu primeiro amor também é dele. Você consegue imaginar que existe um Deus no céu que olha para você e sente saudade de quando teu coração era mais apaixonado, de quando você tinha muito mais temor, de quando você perguntava tudo aquilo que precisava para Ele, de quando sempre a sua primeira busca era Ele, e que agora de repente você esfriou porque caiu e perdeu muitas coisas no caminho e até agora não voltou. E é por isso que o Senhor está falando aqui em Apocalipse: lembra-te, porque se eu lembrar, eu vou ter saudade. Para um minuto só faz isso e lembra dos teus primeiros dias com o Senhor. Lembra. Você consegue lembrar de quão vibrante você era? Lembra? Apaixonado? Lembra como você falava com muito mais paixão e brilho nos olhos? Lembra? E olha para você agora. E aí a palavra continua dizendo: lembrou? Arrependeu? Volte a praticar as primeiras obras. Que saudade! Eu me arrependo. Então volta a ser quem você era antes. Volte a dobrar os joelhos como você dobrava antes. Volte a levantar as mãos como você levantava antes. Volte a chorar. Volte a clamar. Volte a buscar. Volte a orar. Volte a ler a palavra. Volte a se arrepender. Volte! Volta para o ponto de partida.
Volta para o caminho de oração, volta para o quarto secreto, volta para o joelho dobrado, volta para as fronhas de travesseiro molhada de lágrimas, pelas suas lágrimas da madrugada, volta para as campanhas que você fazia, volta para as suas entregas pessoais, volta para as renúncias, volta ao primeiro amor, arrepende-se e volte às primeiras obras. E quando você ver, os teus olhos estarão brilhando novamente, o seu coração estará queimando novamente, e quem estiver perto de você irmão, você já esteve perto de alguém que está vivendo o primeiro amor? Você já viveu perto de alguém que está apaixonado? Você já conviveu com alguém que está intensamente apaixonado? Irritante. Porque quem tem a paixão, quem está apaixonado, quem está encandecido pelo primeiro amor, só sabe falar no amor que o conquistou por inteiro. Se eu puder te dar um conselho, procure os apaixonados para andar. Procure os que amam loucamente para andar. E eu não estou falando de um homem, de um amor de um homem por uma mulher. Não estou falando do amor de uma mulher para com um homem. Eu estou falando de alguém que ama tanto Jesus, que está vivendo o primeiro amor, que a única coisa que sabe dizer é: eu estou apaixonado, e eu não sei o que fazer, porque eu não sei falar de outra coisa senão do amor da minha vida, Jesus. Senhor Jesus, este é o nosso clamor. Jesus, isso não é uma fala bonita, Senhor, isso é o clamor da nossa alma. Nós queremos sentir o peso da Tua presença, nós queremos sentir a alegria do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Pai, nós vamos fazer um percurso de voltar. Traz a nossa memória, Senhor, as quedas que nos roubaram. Nós estamos voltando atrás, Senhor. Nos traz a memória, Senhor Jesus, as lembranças, o cheiro, a sensação, Pai. Nós não queremos esfriar, nós queremos Te amar intensamente e para sempre, em nome de Jesus, Pai. Amém. 마세요. 그녀는 웃으며 램홍을 바라보다가 아들을 존경했습니다. 엄마는 정말 착해요. 어머니들은 자녀가 결혼하고 경력을 쌓는 모습을 차근차근 지켜볼 수 있습니다. 너무 기뻐서 무슨 말을 해야 할지 몰랐습니다. 나는 태연하게 문 밖에 서서 손잡이를 잡고 있던 손을 천천히 놓았다. 며칠 후 집에 돌아왔을 때 방에서는 어머니가 해주신 맛있는 음식 냄새가 났다. 남편은 만화가 그려진 앞치마를 입는다. 갑자기 그는 문을 향해 우아한 발걸음을 내디뎠습니다. 놀랍게도 그녀는 팔을 넓게 벌렸다. 내가 신발을 갈아입기도 전에 그녀는 달려와 나를 꼭 안아주었다. 볼이 변형될 정도로 눌려졌고 목소리도 둔해졌습니다. 엄마, 여기 왜 오셨어요? 너희 둘 기억나? 왜 나를 집으로 끌고 갔어요? 빨리 가서 손을 씻으세요. 엄마는 청양고추로 돼지고기 볶음을 만드셨어요. 나는 이것을 좋아한다. 칠리를 곁들인 다진 쇠고기와 마늘을 곁들인 프라이드 치킨 윙도 있습니다. 내가 식탁에 앉자 그녀는 뜨거운 돼지갈비탕 한 그릇을 꺼냈다. 언제 먼저 먹을까? 기다리지 말고. 시어머니는 요리를 하실 때마다 정말 인심이 좋으십니다.
시어머니의 배경을 삼킬 수 없을 정도로 한 끼에 뒷라며 여러 곳을 배불리 먹을 수 있었으면 좋겠다. 아주 좋아. 그녀는 어린 시절부터 온 가족이 소중히 여겼던 황금의 여인입니다. 밝은 성격, 젊은 영혼은 온 가족의 기쁨입니다. 그들은 뒷남을 만졌습니다. 아버지의 뛰어난 지능을 물려받은 그는 어머니의 기질도 가지고 있습니다. 이 둘의 거의 가장 완벽한 조합. 그들은 피곤하고 아픈 사람을 열심히 돌보지 않습니다. 시어머니가 나에게 국 한 그릇을 부어주셨다. 별로 피곤하지도 않고 괜찮아요, 선생님. 또한 말했다. 피곤하지 않다. 그러고 보니 요즘 당신은 점점 더 야위어지고 작아졌네요. 엄마와 아이의 상황은 어떤가요? 나는 고개를 저었다. 별로 좋지는 않았다. 그녀의 기억력은 점점 더 나빠지고 있습니다. 반응도 천천히 시작됩니다. 아, 이 병은 정말 복잡해요.